E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Provavelmente você viu o título do vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você já for inscrito, eu vou te pedir um favor, indique o canal para os seus amigos, para os seus contatos, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. A intenção aqui é falar de uma maneira simples, direta, de fácil entendimento a respeito de assuntos importantes da Bíblia. Valeu? Vamos aí! Muitas vezes a visão da homossexualidade ela é bastante limitada. E quando eu digo que esse conhecimento é bastante limitado, é porque ele é envolto em muito preconceito e desconhecimento real do assunto. E veja bem, uma igreja despreparada para lidar com situações como essa, e quando eu falo igreja, eu estou falando de ajuntamento, de congregação, de pessoas que creem em Cristo, não estou falando aqui de placas, eu estou falando de pessoas que realmente vivem a visão cristã. Então, quando a igreja tem um despreparo para lidar com essas situações, como é o pecado da homossexualidade, fica muito difícil propagar a mensagem de Cristo de uma forma íntegra, de uma forma que realmente leve as pessoas à meditação e ao entendimento da verdade. Afinal de contas, o gay vai para o céu? O gay vai para o inferno? Polêmica! Eu quero ler com você um trecho bíblico que, infelizmente, tem sido bastante deturpado ou bastante mal usado, vamos chamar assim. Que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ler ali a partir do verso 8, que diz o seguinte: Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe quando você pega uma folha para ler um livro, uma revista que seja, e alguma palavra está grifada ali com um marca-texto, tá lá aquela marquinha amarela, verde, seja qual for a cor, e você lê toda uma frase ou você lê todo um texto, mas existe uma palavra que está destacada, e aquela palavra estando destacada, ela tira todo o contexto para você, você só consegue focalizar naquela palavra. Eu acredito que muitas pessoas têm essa palavra efeminados destacada em suas Bíblias, se não em suas Bíblias fisicamente, nas suas cabeças. Aí quando você lê esse trecho de 1 Coríntios, você foca exclusivamente naquela palavra efeminados. Aí você diz, mas Tiagão, de acordo então com essa passagem, os efeminados, ou os gays, ou os homossexuais, vão para o inferno. Eu tenho que concordar com você, cara. Só que também os idólatras, os mentirosos. Você é casado, mas você tem um caso. Você vai pro inferno, velho. Você não é hétero. É? Os ladrões, quem são os ladrões? Aqueles que roubam, obviamente. É mesmo? É mesmo? Mas aqueles líderes bonitões que vivem à custa do sofrimento dos seus liderados também vão para o inferno. Os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, os bêbados vão para o inferno. Bêbado não é só aquele que toma a cachaça dele e cai no chão, não. Mas aquele que ama a bebida, que ama o descontrole, né, que o álcool proporciona. Ei, sem você não viver. Não estou dizendo de você que toma sua tacinha de vinho ali num final de semana com a sua família sem flertar com a embriaguez. Eu estou falando do cara que realmente ama esse tipo de situação. Os maldizentes vão para o inferno. Quem é o maldizente? Aquele cara que gosta de falar mal da vida dos outros, né? Você sabia que esse cara também vai para o inferno? O ser humano sem Jesus vai para o inferno. Essa que é a treta. Porque nós adoramos procurar o pecado das pessoas para poder nomenclaturar. Aquele ali vai pro inferno porque é mentiroso. Aquele ali vai pro inferno porque é político ladrão. Aquele ali vai pro inferno porque foi um líder lobo que roubou dinheiro das ovelhas. Aquele ali vai pro inferno porque traía a mulher. Aquele ali vai pro inferno porque matou, porque roubou, porque estuprou. A verdade é que todo mundo vai para o inferno. Você não está entendendo isso ainda? O grande diferencial aqui não é o pecado.
O grande diferencial aqui é quem é o seu Senhor. A Bíblia diz que aquele que peca e permanece no pecado tem como pecado o seu Senhor, ele se torna escravo do pecado. O próprio escritor de 1 Coríntios diz: vocês que hoje são a igreja, vocês um dia estiveram imersos nesses pecados, mas foram lavados, remidos, restaurados através de Jesus e do Espírito de Deus. Todos, sem exceção, pecaram. Assim como diz esse trecho bíblico aqui, todos estão destituídos da glória de Deus. Então não existe um pecado que mande mais para o inferno do que o outro. E não existe pessoa que peque ao ponto de Deus não amá-la, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, inclusive nos seus erros e nos seus pecados. E qual que é a grande treta nisso daí? Como eu falei agora há pouco, a gente grifa uma palavra, que no caso efeminados, que dá a denotação da homossexualidade, da afetividade por uma pessoa do mesmo sexo, a gente frisa esse pecado e acha que só aquele ali que vai mandar para o inferno. Muito pelo contrário. Todos nós somos pecadores. O problema é que essa casca aqui que nós vivemos, esse corpo é falível. Nós erramos, nós cobiçamos aquilo que não é nosso, nós queremos viver aquilo que não é para nós, nós queremos, sempre estamos reclamando com Deus, queremos julgar superioridade em cima do nosso outro irmão. Então todos nós, todos, sem exceção, meu querido, sem exceção, todos estamos destituídos da glória de Deus. Você vai para o céu dependendo do seu Senhor, não dependendo do seu pecado. Qualquer que seja o seu ou o meu pecado, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia através de Cristo. Mas ao contrário do que diz aí uma estrelinha gospel, que nós nascemos do pecado, mas não somos pecadores. Não! Isso é uma heresia muito grande. Nós somos pecadores sim, porque a Bíblia diz isso. O próprio Cristo diz que nós precisamos nascer de novo. A homossexualidade não é um pecado maior do que os outros. Talvez ela traga consequências diferentes das dos outros. Eu vou te dar um exemplo. Existem muitas pessoas que vivem a vida inteira sendo mentirosos e nunca conseguem ser pegos, conseguem passar ilesos com essa atividade. Você sabe muito bem quem é o pai da mentira, né? É você, Satanás. Agora existem pecados que são mais na cara. Por exemplo, se você rouba alguém, a consequência disso pode ser a sua prisão. Se você é preso, isso está no seu histórico de vida. Todo mundo vai saber que você é um ex-presidiário que você roubou. Então isso vai trazer um extrato maior do que, por exemplo, a mentira que pode ser ocultada. Agora, diante de Deus, isso é pecado. Existem diferenças de consequência dos pecados, mas o pecado em si é transgressão e é afastamento de Deus. Não vamos entrar aqui no mérito de existe pecadinho ou pecadão. Eu tenho a minha convicção, talvez eu faça um vídeo a respeito disso. Como eu acabei de falar, todos nós temos dentro de nós muitos desses pecados que nós lemos aqui. Só que a diferença é se você pratica ou se você luta contra isso ou não. Levando em base o conteúdo bíblico, todos nós estamos destituídos da glória de Deus e somos carentes da misericórdia de Cristo. Não existe um pecado que leve mais ao inferno. Respondendo à pergunta, ele vai para o inferno se ele não aceitar a sua dependência de Cristo, se ele não aceitar em seu coração a necessidade de um Salvador, se ele não crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele vai para o inferno, não por ser homossexual, mas por não ter um Senhor. Todos nós temos telhado de vidro. E Deus é misericordioso com todos. Eu espero que você pense nisso, que Deus abençoe sua vida, te ajude a entender realmente a vontade plena, o plano salvífico que Jesus tem para nós. Não deixe de curtir esse vídeo, ficou um pouco longo porque é um assunto delicado, mas eu faço questão de que você entenda a luz da palavra. Aqui não tem achismo, aqui não tem modinha, aqui não tem teologia denominacional. Aqui é Bíblia true, mano. Grande abraço, fica na paz, valeu. Nós, tamo junto.